Eu sou Viviane Lago, seja bem-vinda ao canal dos meus aromas. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o que é aromaterapia. A gente escuta muito falar sobre os óleos essenciais, seus benefícios, formas de uso, difusores, né? Então, muitas coisas interessantes, mas o primeiro passo, será que você sabe o que é de fato aromaterapia e como ela funciona, né? Como que é o efeito fisiológico, o mecanismo disso no nosso organismo? Então, é nesse vídeo que eu vou explicar para vocês, tá? Então, primeira coisa é que, assim, a aromaterapia é uma prática integrativa, uma prática terapêutica muito antiga. Então, a gente fala uma prática secular que utiliza das propriedades dos óleos essenciais das plantas, dos vegetais, e com benefício para a recuperação do equilíbrio, harmonia do organismo, visando tanto uma promoção da saúde física como mental. Então, traz muito bem-estar, não só fisiológico, mas mental também, emocional também. A aromaterapia, ela a gente chama de PICS, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. É uma prática reconhecida e aplicada no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, dentro de outra, né, dentre outras práticas. Então, existem outras práticas integrativas, como meditação, fitoterapia, os florais e outras mais. Mas a aromaterapia em específica é essa aqui, a partir da aplicação dos óleos essenciais, vai complementar algum tratamento com o objetivo de estabelecer esse reequilíbrio físico e emocional, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ela é baseada principalmente na inalação, a partir dos odores. Então, tudo que a gente sente de cheiro ativa células nervosas olfativas, olfatórias, que vão trazer uma resposta a partir de uma estimulação lá no nosso cérebro, principalmente pelo sistema límbico, tá? O que acontece? Quando a gente só de a gente pensar em algum cheiro, ele já faz, nesse pensamento, a gente já tem uma reação, né? Então, se eu falar de lixo, a gente já faz careta pensando, lembrando daquele cheiro ruim, e ele traz essa sensação de nada agradável. Se eu falar do bolo de fubá com café no período da tarde, ele já traz muitas vezes até aquela lembrança, um sorriso no rosto, lembrando da avó, lembrando de algo que seja agradável. O que está acontecendo aí, né? Imagina quando a gente cheira, se só pensar já traz isso, imagina quando a gente cheira, de fato, aquele odor. Então, essa ativação é responsável pelo start aí do mecanismo de ação daquele óleo essencial. Então, são os odores importantes para isso, né? Então, dependendo do tipo de aroma, ele vai liberar neurotransmissor diferente. Então, como eu disse, né, a gente só de pensar ali, a gente já teve reações diferentes, é justamente isso. Eu libero neurotransmissores de acordo com aquele odor. Isso a gente tem nas pesquisas científicas, tudo mostrando como que isso acontece. Então, eu vou ter óleo essencial que vai me ajudar a ativar, né, me deixar mais ativo, me deixar mais esperto, mas eu vou ter aquele óleo essencial que, de repente, ajuda a acalmar, ajuda no sono. Então, ele vai ter esses benefícios de acordo com a estimulação que ele vai ocasionar. Aqui é uma figura, né, onde mostra exatamente como isso acontece. Então, a partir do momento que a gente cheira alguma coisa, né, então entra pelas nossas narinas, estimula o nervo olfatório, que por sua vez vai ativar o sistema límbico que está lá no cérebro. Ou seja, após a gente inalar um aroma, esse nervo olfatório vai conduzir esse odor até o sistema olfativo que está lá no nosso cérebro. E, a partir desse sistema olfativo, ele ativa o sistema límbico. O sistema límbico está também localizado lá no nosso cérebro e é a parte do cérebro responsável por armazenar lembranças, as emoções. Por isso que aqui é o primeiro passo, já tem uma atividade emocional envolvida, a partir do momento que a gente tem essa estimulação, ele já traz uma emoção.
esse é um ponto importante para a gente entender que eu preciso estar de acordo com aquele cheiro, eu preciso gostar desse cheiro, né? Então, a laque é um exemplo clássico que eu vejo na prática, é que as pessoas, muitas vezes, todo mundo conhece a lavanda como calmante, lavanda ajudando no sono, na qualidade do sono. Mas se a pessoa não gosta do cheiro da lavanda, o primeiro efeito vai ser negativo, porque vai ser aquele, não gostei desse cheiro. Então, o sistema límbico vai te trazer uma emoção que não foi agradável com aquele cheiro. Então, já tem uma barreira nessa resposta emocional, tá? Posso ter a resposta fisiológica, que eu já vou mostrar em seguida? Posso até ter a resposta fisiológica, sim, porque existe um mecanismo para isso. Mas como essa primeira barreira já trouxe algo negativo, talvez a gente não tenha um bom efeito. Então, primeira questão, eu preciso escolher um óleo essencial que seja com um odor agradável para mim. O segundo passo é que, depois que a gente inalou, teve essa resposta via cérebro, para a questão emocional, a gente tem um outro caminho que seria que essa inalação leva todos esses compostos para o nosso pulmão. Do pulmão vai para a corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem um efeito fisiológico, certo? Porque a partir do momento que foi para a corrente sanguínea, a gente vai ter um efeito fisiológico. Claro, em concentrações menores do que se a gente utiliza uma cápsula, do que trabalha a fitoterapia, porque as quantidades são outras, mas não significa que eu não vou ter resultado. Pelo contrário, às vezes a inalação é tão intensa que estimula até demais e a gente pode ter até uma intoxicação pela inalação desse óleo, tá? Então, não é que não tenha efeitos adversos, e justamente por isso que a gente precisa tomar cuidado e entender que os óleos essenciais têm aplicações positivas, mas também têm contraindicações, justamente por esse mecanismo, tá? Outro ponto importante para entender daqui é que, sim, por mais que a gente tenha, né, uma questão que chama anosmia. Algumas pessoas têm essa condição que é não sentir cheiro. Isso ficou muito conhecido na época de Covid, né, que era uma das questões de complicação, as pessoas não sentiam cheiro. Mas nessa condição, a pessoa pode não ter o primeiro start daquela emoção de sentir o cheiro, mas esse segundo efeito fisiológico vai acontecer sim, porque por mais que eu não sinta cheiro, eu estou estimulando sim a área do cérebro e estou também tendo essa absorção via pulmão, tá? Então, na verdade, mesmo se eu não sentir cheiro, o tratamento com aromaterapia pode sim ser benéfico, tem resultados positivos, inclusive a gente tem pesquisas mostrando que na época de Covid, uma das formas de estimular a volta desses, né, de sentir o cheiro, foi através do tratamento com aromaterapia. Então, vale a pena, sim, buscar ajuda, mesmo nestas condições. Agora, a gente fala de óleos essenciais versus manejo do humor. Como que isso acontece, né? Por que isso pode contribuir para a melhora do meu estado, traz alegria, tem aqueles óleos que vão ajudar em estados mais depressivos, tem aquele que vai te deixar com mais foco e concentração, sempre lembrando que é uma prática complementar, nunca substitui os medicamentos, o acompanhamento médico, né? Então, mas vai complementar sim. Então, o primeiro ponto que eu sempre coloco nessa parte emocional é que trabalhar com a aromaterapia, a gente já começa a trabalhar também com experimentar novas emoções, a partir de novos cheiros. Então, a gente começa a ter novas memórias. Então, isso é muito legal, porque a gente tem esse estímulo do cérebro. E quando a gente tem emoções, né, novas emoções, a gente tem também emoções de formas diferentes. Então, se eu uso no meu ambiente, se eu uso difusor pessoal, se eu uso uma inalação direta, se eu uso numa massagem. Então, são várias formas de aplicação dessa aromaterapia que esses odores vão trazer de emoções também, né? Principalmente se esse cheiro é agradável. Eu vejo muito caso de pessoas que falam, nossa, esse me lembra da infância, tal, então já traz um tratamento de lembrança de algo que é agradável, tá? Outro ponto importante é que a gente considere, então, o cheiro que me traz lembranças positivas, tá? Outra questão é o método de utilização.
né? Então, são diversos métodos que vão depender de pessoa para pessoa o melhor método, não tem uma única forma de aplicação. Então, é importante a gente considerar o objetivo e a forma, né, de utilizar que essa pessoa vai conseguir, que você vai conseguir manter o tratamento e não abandonar. A gente vê muito abandono de tratamento, uma porque não gosta do cheiro, ou segundo porque a forma de aplicação, o método que foi prescrito não está de acordo com a maneira que você quer trabalhar. Isso é interessante porque a gente pode considerar a aromaterapia como também um trabalho de autocuidado, porque a partir do momento que eu vou parar, pensar no óleo, né, que é mais agradável, no cheiro que me traz boas lembranças, fazer essa escolha, se é preparar o ambiente, preparar toda a questão, né, da aplicação da aromaterapia, a gente já está fazendo esse autocuidado. Então, já é uma outra forma de tratamento também. Então, é muito importante essa individualidade. E a combinação de estratégia, né? Então, poxa, hoje eu preciso do meu ambiente mais agradável, é gostoso, né, chegar no quarto, então, por exemplo, costumo dizer, quando ajuda no sono, eu chegar no quarto e o quarto já está com cheiro agradável, um ambiente gostoso. Então, essa combinação de estratégia amplia, abre o leque da gente de formas diferentes de terapia dentro da aromaterapia para ser utilizada. Outro ponto importante é a composição química desse óleo, tá? No nosso canal tem um vídeo que fala sobre quimiotipos e o exemplo principal do vídeo é sobre o alecrim, então vale a pena assistir no nosso canal também para entender o que eu estou falando aqui nesse slide, né? Então, a composição química dos óleos essenciais vai ser também algo de extrema importância, porque os atributos, benefícios e as respostas, tanto emocionais como fisiológicas, vão depender dessa composição química. E ainda, dependendo da planta, a gente tem os quimiotipos diferentes, que também vão apresentar, apesar de ser a mesma planta, compostos diferentes e as respostas também. Então, a ajuda de um profissional da área de aromaterapia é fundamental para que você consiga, né, ter uma resposta adequada, com segurança, tá bom? Bom, eu quero muito agradecer mais uma vez você ouvir os nossos vídeos, assistir os nossos vídeos, as nossas explicações. O propósito realmente são esses vídeos curtos para que esclareça as dúvidas e que, se você tiver interesse, se aprofundar e buscar sobre o assunto, tá? Mas a ideia era realmente entender como que isso faz sentido, né, de tratamento. Muita gente duvida da aromaterapia, né, achando que é algo empírico, mas não, a ciência explica, existem mecanismos científicos para isso, tá bom? Muito obrigada. Aproveito para pedir que assine o nosso canal, né? Inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo, comente. A partir dos comentários ou das sugestões de novos temas, a gente acaba construindo canal juntos, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Abraços aromáticos e até a próxima.